Então Deus compartilha com elas, as mulheres, as mães, o poder de gerar filhos. Isso é honra. Deus honra a mulher. Foi assim que ele veio a esse mundo. Ele escolheu uma mulher na sua encarnação e não reencarnação. Não podemos confundir isso, viu? Eu falo encarnação. Quando o Filho de Deus se tornou carne, ele chama a Maria e diz: você vai gerar do Espírito Santo no seu ventre. E o ventre de uma mulher, Deus escolheu a mulher, escolheu Maria, para que de modo sobrenatural viesse a esse mundo Jesus, o Filho de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Então, portanto, Deus honra as mulheres. Eu estava aqui, irmãos, hoje também estava meditando uma coisa. Se você vê no livro de Mateus, capítulo 1, a genealogia, as gerações até Jesus, você vai ver poucas mulheres ali. Por que será, né, irmãos? Só está escrito o nome dos homens. Vocês já leram a genealogia até Jesus? Coloca lá, Alex, Mateus capítulo 1. Coloca o marcador aí, Mateus capítulo 1. Eu estava lendo esse livro aqui. E é interessante, irmãos, a gente entender que Deus fez a mulher e honra a mulher, compartilhando o seu poder para ela gerar filhos. E Deus usa, e é interessante, em Mateus capítulo 1, fala da genealogia de Jesus. E diz o texto assim, irmãos, livro da genealogia de Jesus. Talvez alguém já perguntou, mas por que tem esses nomes aqui, né? A Bíblia, irmãos, tudo que está na Bíblia tem uma razão. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Nem um versículo, nem um ponto está aqui por acaso. Deus escreve tudo para que a gente possa conhecer o seu poder, o seu amor, a sua graça. O texto diz assim, capítulo 1, livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Olha só, irmãos. Abraão gerou Isaque. Ué, pastor, eu estava meditando nisso e eu fiz a seguinte pergunta para o Espírito Santo. Ué, Abraão gerou Isaque, mas quem gerou foi Sara, não é? O nome dela não está aqui, não é? Podia ter escrito, né? Sara, né? Abraão e Sara, porque homem não gera. Mas está escrito, Abraão gerou Isaque. Você sabe que Abraão, a esposa era quem, irmãos? Sara. E Sara era o quê? Estéril. Portanto, Deus deu a Sara a cura, o milagre, e ela gerou Isaque com Abraão. E depois, irmãos, Isaque gerou Jacó. Isaque, qual era a esposa de Isaque, irmãos? Quem era? Rebeca. Rebeca, a esposa de Isaque. É isso? É isso, a Natan? Isaque, a esposa de Isaque era quem? Rebeca. Rebeca também, irmãos, era estéril. E, no entanto, o Senhor curou o ventre de Rebeca. E ela teve Jacó e Esaú. Esaú brigou dentro do ventre. E Jacó tomou a bênção de Esaú. E depois foi as gerações. Agora, presta atenção, irmãos, no versículo 3. Judá gerou de Tamar. Aí uma mulher aqui. Ué, por que tem essa mulher aqui? Não tinha nenhuma mulher escrita ali, nessa genealogia. E Judá gerou de Tamar a Pérez. Então Tamar, já sabe que Tamar, irmãos, é um escândalo, Tamar. Se você ler Gênesis 38, você vai entender a história de Tamar com Judá. Judá era sogro de Tamar. Você acredita nisso? De Tamar, você tem que entender a história. Ela não podia ter filho, ela foi muito caluniada, ela precisou enganar, se vestir de prostituta, ficar na porta, enganar Judá, deitar-se com ele, para ter descendência.
Talvez você está dizendo assim, isso não está na Bíblia não. Você está assustado com o que o pastor está dizendo. E é da linhagem de Jesus. Sim, é da linhagem de Jesus. E por que tem isso na Bíblia? Por que não podia esconder isso, Val? Da linhagem de Jesus, uma vergonha, um escândalo desse. Mas é o que está aqui. E tem outra mulher aqui, irmãos. E continua lendo. Arão gerou Aminadab, né? E foi continuando. Agora, versículo 5, tem outra mulher. Versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe. Quem foi Raabe, irmãos? Quem foi Raabe? A prostituta que acudiu, livrou os espias de Jericó, colocou lá e falou assim, eu vou ajudar vocês, mas não mate a minha família. E colocou um sinal nas portas das famílias de Raabe e ela foi poupada. Raabe, irmãos, a Boaz. Mas por que tem essa mulher aqui? Na genealogia não colocou Sara, não colocou Rebeca, não colocou Raquel, e tem essas mulheres aqui. Tem mais outra mulher aqui. Tem outras mulheres aqui, irmãos. Versículo 6. Jessé gerou a rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. A mulher de Urias. Quem é a mulher de Urias, irmãos? E Salomão. Batseba. Adultério e matou Urias. Mas da linhagem de Jesus, pastor, é o que está escrito aqui. Da linhagem de Jesus. Da linhagem de Jesus. Sabe o que Deus me ensina aqui, irmãos? Que Deus, irmãos, usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Deus usa para aquilo que para o mundo é improvável. Ele usa e faz dessa pessoa, transforma essa pessoa e faz dessa pessoa o sobrenatural, o extraordinário, irmãos. Mas, pastor, a Bíblia podia esconder isso, né? A Bíblia podia camuflar isso. A Bíblia não camufla nada, meu irmão. A Bíblia está escrito o pecado desse povo, dos heróis da fé, de Abraão. Ela não esconde nada, de Davi. Não esconde nada. Para que eu e você entenda que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus, pela sua graça, chama eu e você, para fazer algo tremendo através da sua vida. Amém? As mulheres, irmãos, aqui citadas na genealogia, me ensina que Deus usa cada um para o seu propósito, como Ele quer. Agora, eu deixei de falar da mulher, né? De Maria. Maria, irmãos. Ali chega em Maria. E Deus escolhe essa mulher, agraciada, para que o Filho de Deus viesse em carne, sem pecado, e morresse por nós. Então, irmãos, Deus dá honra às mulheres. Em segundo lugar, irmãos, Deus também manda a todos que honrem as mães. Honra o teu pai e a tua mãe. É mandamento de Deus. Primeiro, ele dá honra à mulher, gerando dentro dela o poder sobrenatural da vida, e depois convoca maridos a honrar a mãe de seus filhos. Marido, agora é nós aqui, meus maridos. Agora é para nós aqui. O marido deve apreciar e apoiar a sua esposa. Tem muito homem, irmãos, que no dia em que casou, no momento de repetir os votos matrimoniais, que o casal de novo, né? Parecia que estava dizendo assim: eu aceito essa mulher como minha cozinheira particular. Eu aceito essa mulher como minha arrumadeira pessoal. Foi isso que você pensou? Não, né? Em nome de Jesus, não. Mas tem gente que pensou assim. Eles fizeram o curso certinho, curso de noivo, né? Queridos, a mãe, ela não é empregada de casa. A Bíblia ensina, irmãos, em 1 Pedro 3, versículo 7. Coloca ali, é importante, irmãos. O apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha só, irmãos. Igualmente vós, maridos,
coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, Deus está dizendo assim, Deus se importa com a maneira como eu trato a minha esposa, a mãe dos meus filhos. Maridos, ouve bem aqui nesse momento. Posso ouvir um amém? Amém? Maridos, trate bem a sua esposa. Trate bem. Olha só, irmãos. E algo interessante está aqui nesse princípio. Para que não sejam impedidas vossas orações. Pastor, quando eu não trato bem a minha esposa, a mãe dos meus filhos, as orações são impedidas? Tem algo espiritual aqui. Tem algo espiritual aqui. Deus, irmão, está dizendo, se você não tratar bem a sua esposa como o vaso mais fraco, fraco aqui não é fraqueza de ela não pode fazer nada, não é nada disso, irmãos. Com respeito, com honra. As orações são impedidas. Marido deve amar a sua esposa e honrá-la. É o que Deus requer desse mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que não sejam impedidas as tuas orações, para que não haja bloqueio espiritual quando se dá honra, quando eu desonro. Há um bloqueio espiritual. As coisas começam a acontecer e você não entende o que é. E também Deus fala assim, filhos, honra a sua mãe. Deus está dizendo, todos devem honrar a mãe que temos. É um mandamento do Senhor. É um mandamento de Deus. Mas tem jovens que dizem assim, a minha mãe é BBB. O que é isso, pastor? Minha mãe berra, minha mãe birra e minha mãe barra a gente. Mas como é que eu vou honrar? Honra do mesmo jeito. Não importa como ela é. Talvez alguém diz, mas honrar a minha mãe? Ela fez muito mal para mim. Ela errou demais. Não importa. O mandamento é honre. O mandamento de Deus é honrar pai e mãe. Pode ser um alcoólatra na esquina. Pode ser a pior mãe do mundo. O mandamento continua sendo honre o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias. Deus não muda, irmãos. E Deus não manda eu entender. Deus manda eu obedecer esse princípio. Porque a promessa anda junto com o princípio. Quer viver muitos anos nessa terra? Quer ser feliz? Quer ser uma pessoa abençoada pelo Senhor? Honre. Viver, irmãos, bem. Ser abençoado pelo Senhor. Ser agraciado por Deus é viver esse princípio. Talvez você, irmãos, eu tenho muitos casos aqui, tem pessoas que não têm pai e mãe. É avó, cuidado por avó, cuidado por avô. Honre eles. São pessoas responsáveis por você. E, irmãos, também outro ponto importante. Irmãos, cabe também a própria mãe honrar a si mesmo. Por que eu digo isso, irmãos? O marido deve honrá-la, os filhos devem honrá-la, mas as mães também recebem essa homenagem, essa alegria também, mas precisa viver de modo que seja digna de honra. Digna de honra. Tem mãe que abandona os seus filhos, tem mãe que deixa os filhos passar necessidade, tem mãe, irmãos, que não se honra a si mesmo. Então receba, irmãos, essa honra de Deus para a sua vida. Eu sou mãe. Irmãos, vamos falar a verdade. Quantas mulheres queriam ser mãe no seu lugar?
Tem gente que reclama do filho. É ou não é? Tem gente que fala, esse filho dá muito trabalho demais. Agora, muitas mulheres queriam estar no seu lugar, ser mãe, e não consegue ser. Então, você também tem que se honrar. Deus me deu esse privilégio de ser mãe. Dê esse valor. Dê esse valor. Seja grato ao Senhor o privilégio de você ser mãe. Então, seja digna de honra. E em último lugar, irmãos, Deus, irmãos, quer que você também seja uma mulher que a gente fala assim, virtuosa, né? Provérbios 31, versículo 30, coloca lá. Provérbios 31, versículo 30, irmãos. Diz assim o texto. O galgo, ou não, 31, versículo, aí ao contrário. Enganosa é a beleza. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Queridos, é bom valorizar a beleza, não é? Está aqui a Maiara, trabalha com beleza da mulher. Você está precisando do quê mesmo? Vai lá com ela. Não, mãe. Como é que é, Maiara? Cis. Aí, beleza. E a mulher deve valorizar isso também. Mas a Bíblia diz, irmãos, que enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Amém, irmãos? Não importa, em outras palavras, não importa se você veste a última roupa da moda, se o seu corpo é escultural, o que Deus preza é o seu coração. É o coração que precisa ser belo. Então, queridas, irmãos e irmãos, é o coração, aquele que teme ao Senhor. Valorize a beleza do seu coração. Não adianta ter a beleza externa e o coração não. Por quê, irmãos? Porque a beleza, se a sua beleza depender só de creme, shampoo, de cosméticos, isso tudo tira com água e sabão. Agora, a beleza do coração, não. É isso que o texto está dizendo. Não que você não possa embelezar, não é isso que eu estou dizendo também. Não é isso que o texto também está dizendo. É dar valor ao coração que teme a Deus, ser temente a Deus. Porque aquelas que são tementes a Deus sempre são dignas de honra. Amém, irmãos? Sempre são abençoadas pelo Senhor. Por isso, irmãos, eu quero terminar aqui, irmãos. O próprio Deus te dá honra, mulher. Deus quer que todos dê honra às mulheres, por ela ser mãe, e também Deus também quer que você seja digna de honra. Digna de honra. Que você saia daqui se sentindo valorizada.